Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar na próxima hora de conversa neste programa que recebe as maiores companhias do mercado brasileiro. Desta vez conversaremos com a GWM Brasil, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A GWM é uma fabricante de veículos chinesa que chegou ao Brasil em 2023 e, junto de outras estreantes, promoveu grandes mudanças no mercado nacional. Apesar de já ter um longo histórico na indústria automotiva na China, com diversos modelos e motorizações, chega ao Brasil apenas com duas linhas de produtos, o modelo Raval H6 e o Ora 3. A companhia deve focar nesse tipo de produto com motorizações eletrificadas, pois encontrou um diferencial competitivo no mercado brasileiro. Até o fim de 2024, ainda há expectativa de lançamento de novos modelos no país. A fábrica da GWM no Brasil também deve começar a operar neste segundo semestre de 2024. Nela, serão produzidos modelos híbridos e elétricos, mas esses produtos que inaugurarão a operação sofreram mudanças por conta do retorno da tributação sobre a importação de veículos eletrificados. Os veículos de estreia ainda não foram definidos. A companhia ainda espera uma definição sobre as regras de incentivo do governo à indústria nacional para definir o seu catálogo de próximos lançamentos. A fábrica no Brasil será um importante vetor de crescimento da GWM para o restante do mercado latino-americano. E para você que está nos acompanhando, quer saber um pouco mais sobre este grande setor automotivo aqui no Brasil, eu lhes convido a acompanhar outros programas que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Já recebemos montadoras, empresas de logística, empresas de locação de veículos, então tem um conteúdo completo para você no nosso canal do YouTube ou nas nossas redes sociais pelo @bmc.news. Desta vez, como eu mencionava, receberemos a GWM Brasil e para isso eu convido a nossa bancada, Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais da GWM Brasil. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui na BMC News. Obviamente, para nós é importantíssimo contar um pouco da história da GWM aqui no Brasil e como que a gente trouxe essa empresa que, na verdade, nasceu como uma startup. Mas acho que aí a gente pode contar um pouco dessa história. Obrigado Maravilha. Pelo convite. Eu que lhe agradeço. É um prazer enorme contar com o teu tempo aqui, conversando com a gente, com todo mundo que está nos assistindo. E aí, acho que a gente tem uma história em comum. BMC News e GWM, a gente conversava aqui nos bastidores, são duas companhias muito novas, são novíssimas aqui no mercado brasileiro e há essa preocupação de um crescimento sustentável e traz essa participação que vocês mencionavam aqui no mercado brasileiro, primeiramente como uma startup crescendo aos pouquinhos. Como foi essa primeira entrada, já que o pessoal acompanhou um pouco sobre a história da GWM mundial, a história da GWM como uma companhia multipaíses aqui, diversos mercados, como foi a entrada da companhia no Brasil? Queria saber um pouco mais sobre essa história. Tá ótimo. Quando a gente fala de startup, é aquela coisa de você começar praticamente do zero ali, com o primeiro funcionário sendo contratado, montar, obviamente, a estrutura do RH, que vai começar a contratar as pessoas. Eu falo isso porque o primeiro ponto mais importante, acho que hoje a nossa história, são as pessoas, né? É o pessoal, é a equipe que está dentro da GWM. Então, houve um cuidado muito grande nesse processo. Obviamente, porque o Brasil, né? O Brasil é um mercado importante e às vezes eu até faço uma brincadeira, uma comparação com o México está próximo dos Estados Unidos e eu brinco que bom que o Brasil está distante da China, porque o Brasil passa a ser uma base muito importante para a estratégia chinesa do ponto de vista de ter produção aqui para atender o mercado ocidental. No caso nosso da GWM, o Brasil é considerando aí o primeiro país no Ocidente a receber uma fábrica da GWM. Então foi um processo estudado, um processo preparado, começou com o primeiro funcionário sendo contratado, mas um plano já feito com quase 10 anos de antecedência. A gente estudou muito o mercado brasileiro, a gente sabe que o mercado brasileiro é muito exigente, o mercado brasileiro é grande, o objetivo nosso é Américas, nossa operação é toda a América, obviamente vamos avançando aos poucos, mas para isso nós temos que ter produção local. Então os nossos planos passam por isso, começar como começamos, com pessoas, com formação, conhecendo o mercado brasileiro, conhecendo o consumidor brasileiro, preparando os produtos que no primeiro momento estão sendo importados, né? Mas já desenvolvendo também a nossa fábrica, que já existe aqui no estado de São Paulo, Iracemápolis,
preparando para no segundo semestre fazer a inauguração dessa fábrica. Então, com pouco mais de um ano de vendas, nós começamos em maio do ano passado as nossas vendas no Brasil. Pouco mais de um ano de vendas, nós já vamos abrir a nossa fábrica, fazer a inauguração e logo mais também a produção local. Tudo isso porque o mercado brasileiro é muito importante para a GWM, a América Latina muito importante nesse segundo momento, obviamente vamos expandir também primeiro pela América Latina, mas o Brasil tem um caráter particular para a GWM. O Brasil tem fontes de energia renováveis. O Brasil tem algumas características que atraíram muito o interesse da GWM. No Brasil, por exemplo, toda a nossa linha será de produtos híbridos ou elétricos. E aí considerando também célula de combustível, quando a gente vai ter hidrogênio mais à frente nos pesados. Então toda a nossa linha vai ser eletrificada, desde um híbrido sem plug-in, o híbrido com plug-in e o elétrico. Então, essa é um pouco aí do nosso nascimento aqui no Brasil. A nossa estratégia passa realmente por tirar o máximo proveito do ponto de vista ambiental e da energia verde que o Brasil tem, energia renovável. E aí nós estamos trazendo os produtos, os veículos que vão utilizar essa energia. Mas a nossa história passa também por formar mão de obra, capacitar as pessoas no Brasil e deixar realmente um legado aqui, no Brasil especificamente, mas na América Latina. Você mencionava, foi pouco mais de um ano, ou um ano aí, entre a entrada, a primeira venda de veículo e talvez a inauguração dessa fábrica pode acontecer, ou vai acontecer no segundo semestre. Não foi um ano e meio, nós temos estes 10 anos de planejamento. Foram 10 anos efetivos de planejamento, foram ensaios da companhia para a entrada aqui no Brasil. O que foi feito antes de a GWM Brasil existir definitivamente por aqui? Você mencionava, foi a entrada aos poucos, a formação do departamento de RH, a contratação dos primeiros funcionários, mas antes da entrada efetiva, o que foi estudado para decidir realmente o Brasil será a porta de entrada da GWM para o Ocidente como um todo? Você dizia uma informação muito importante, o primeiro país que receberá a GWM efetivamente com uma fábrica, com produção nacional, com a venda dos veículos no Ocidente. Então, o que foi determinante foi realmente essa geração de energia elétrica renovável, as matrizes renováveis que temos por aqui, o que foi feito antes para a entrada definitiva? Olha, a gente tem que lembrar alguns fatos aí, se a gente voltar um pouco no tempo. Lá atrás nós tivemos, primeiro, o mercado brasileiro chegando a 3.800.000 unidades de vendas anuais, por volta ali de 2009, 2010, um pouquinho depois. A gente lembra que o Brasil naquela época estava em total atenção do mundo, recebendo toda a atenção. Foi criado o BRICS, né, que é esse grupo que inclui a própria China. Então, um alinhamento também geopolítico muito importante. Então, quando a gente olha, a gente tem o mercado brasileiro, o mercado da região, obviamente, quando a gente olha a América Latina, a Argentina também estava em outro momento, mas principalmente o Brasil, com 3.800.000 unidades sendo comercializadas. O Brasil, com esse alinhamento geopolítico com Índia, China, tudo mais, mostrando ali um potencial. Então, aquilo chamou muita atenção do Brasil. Naquela época ainda não estavam falando, a gente não estava falando das energias renováveis, mas sim do ponto de vista econômico e do ponto de vista geopolítico. O que aconteceu naquela época, quando você tira as lições, né? A gente lembra também que o Brasil, o governo brasileiro editou algumas medidas naquela época que fecharam o mercado, né? A gente teve os primeiros carros chineses que vieram aqui. Também podemos, não é o caso, mas quando você avalia também a questão da qualidade, naquele momento a indústria automobilística da China não tem essa tecnologia que tem hoje nos carros, seja do ponto de vista de construção, seja tecnologia do ponto de vista elétrico, de novo powertrain, de novas opções, né, que hoje a China domina, na verdade, a tecnologia elétrica. Mas naquela época houve também um fechamento, decisões políticas onde também serviram de lições. Naquela época, as montadoras eram importadores, não eram montadoras, no sentido de produzir localmente. Então, isso serviu também no nosso aprendizado. Olha, nós precisamos, um mercado grande, um mercado importante, temos que ter produção local, né? Por isso, a decisão, antes mesmo de começar as vendas de veículos importados, nós já adquirimos uma fábrica em Iracemápolis. Então, já começamos a preparar a nossa unidade de produção, lições aprendidas do passado, mas aí com um projeto diferente daquela época que eu falei para você no início da primeira chegada das primeiras importadoras chinesas. Nós também olhamos a tendência global da descarbonização, da indústria verde. A China puxou isso muito lá dentro, as montadoras chinesas hoje
as que são de origem chinesa, todas já dominam bem a tecnologia elétrica de carros híbridos e elétricos e até mesmo célula de combustível. É o caso da GWM. Nós temos produção de bateria, temos produção de célula com empresas dentro do nosso grupo, células de hidrogênio. Produzimos mais de 60% do veículo internamente. Então a gente tem uma base muito forte também de produção. Então isso vem agregando durante esse período de 10 anos. Então quando a gente avaliou agora esse novo cenário global de descarbonização, de cuidado com o meio ambiente, a GWM também girando a chave. A GWM tem carros a combustão lá na China, simples, sem ter eletrificação. Mas o nosso projeto para o Brasil já nasce totalmente eletrificado, seja híbrido, seja um plug-in ou um elétrico. Então, a gente procurou tirar esse máximo, o Brasil sendo aí o primeiro país dentro da operação GWM que tem exclusivamente carros eletrificados, né? Nós não vamos trazer carros a combustão simples para o Brasil, então a nossa pegada está muito forte também na questão ambiental. E quando a gente estudou muito o Brasil, a gente viu que aqui nós temos biocombustíveis, temos o etanol, temos biodiesel, então os motores a combustão podem falar hoje com biocombustíveis, a gente está desenvolvendo isso, ainda não temos o veículo flex, mas estamos em desenvolvimento. Mas a gente também olhou a energia elétrica, né? Hoje tem energia hidrelétricas, o Brasil avançou muito em energia solar, eólica, biomassa. Então tudo isso é esse contexto, né? Então a GWM tirou muito essas lições, viu o Brasil como um país realmente estratégico, como plataforma das Américas. Lembrando, nós não vendemos carros nos Estados Unidos ainda. É uma oportunidade, quem sabe, mais à frente. Acabamos de começar nossa operação no México, que é ligada à operação brasileira. Né? O nosso CEO que está aqui em São Paulo, a nossa quartel-general é aqui em São Paulo. Ele está nesse momento, inclusive, lá no México, a gente está lançando alguns carros lá no México, então é uma operação ligada à base que é aqui no Brasil. Então o Brasil passa a ser uma base da América, por enquanto, América Latina, mas é claro, a importância do Brasil nisso vem desde a parte econômica, a indústria automobilística que o Brasil já tem, a possibilidade de você ter fornecedores já desenvolvidos aqui, muitos deles são até parceiros nossos na China. Tem muitos fornecedores aqui no Brasil que estão conosco, que a gente já está conversando com eles. Isso vai nos ajudar a ter conteúdo local também. Entendi. Mas esse é o projeto, quando a gente olhou e falou, olha, precisamos aprender com o passado e olhar o futuro. E o futuro é essa agenda ambiental, da descarbonização e as novas tecnologias, que é esse o propósito que a GWM está trazendo para o Brasil. É um estudo complexo, por isso tanto tempo aí ensaiando essa entrada no Brasil, são 10 anos, como você me mencionava, são várias as lições que foram aprendidas e já foram trazidas nessa primeira investida, nessa primeira entrada, em um primeiro momento, já com um ano, diversas vendas surpreendentes neste ano de 2023. Eu queria falar justamente sobre isso, a recepção de todo este preparo da entrada da GWM no Brasil foi dentro das expectativas ou superou o que vocês imaginavam aqui para o Brasil? Olha, nós somos muito gratos porque superou muito as nossas expectativas. Nós víamos com um cenário até razoavelmente ambicioso de comercializar algo como 700 veículos por mês, algo assim, nesse primeiro ano, que na verdade foi de maio a dezembro, né? Na verdade, a gente chegou aí ao final do ano ultrapassando 2.000 unidades mensais. Então, uma grande surpresa, por um lado, obviamente, é uma grata surpresa, por outro, traz uma responsabilidade muito grande, né? A gente começa a ter um cuidado com os nossos clientes, com os nossos consumidores que deram essa oportunidade de comprar o nosso carro, de conhecer essa nova tecnologia. A gente também tem que cuidar deles. Então, a gente tem um pós-venda muito forte, trabalhamos muito. Quando sentimos que esse movimento seria acima das nossas previsões, nós já estávamos, obviamente, com um armazém de peças no Brasil, já com tudo preparado para o pós-venda. Nós intensificamos muito rapidamente isso aí, até reforçamos os nossos times, nossos grupos de concessionários, todo o nosso modelo de vendas ele é diferente, depois a gente pode até tocar um pouco nisso. Parte do sucesso que nós estamos tendo no Brasil é porque nós estamos experimentando um modelo diferente de vendas. Né? Esse modelo hoje é um modelo onde nós vendemos diretamente para o cliente, através do Mercado Livre, por exemplo, pode comprar lá o carro totalmente digital, você não precisa falar com ninguém, se você comprar o carro, pagar à vista ou parcelado conforme está disponível lá, e escolher receber o carro na sua casa. Entendi. Então você não precisa ter contato, não precisa ir no concessionário se você não quiser, mas como entendemos também o mercado brasileiro, é muito importante ter uma rede de concessionários forte.
Nós temos grupos fortes no Brasil inteiro, são 28 grupos que estão conosco. Hoje temos mais ou menos 70 pontos de venda, 71 pontos para ser mais preciso. Abriu semana passada em Presidente Prudente aqui em São Paulo. Pertinho. E esses 71 pontos hoje já cobrem o Brasil todo e vamos expandir um pouco mais, mas com esses 28 grupos que estão conosco desde o início, fazendo esse tipo de comércio direto com o cliente. Então, o preço é um só para o Brasil todo, não tem diferença se você pode receber o carro em casa ou se quiser receber no concessionário da forma tradicional. Se quiser colocar um veículo usado no negócio, obviamente aí precisamos do concessionário para fazer a operação. Mas é muito simples. Então, primeiro, simplificamos tudo isso, toda a vida do cliente, muito transparente, muito claro, o preço é aquele. Nós não praticamos desconto, não praticamos também ágil. Então, desde o começo, essa demanda a mais, não deixamos nenhum centavo a mais de preço, nenhum sobrepreço na nossa rede. Toda a venda é feita direto, faturamento da GWM para o cliente. Perfeito. E aí, olhando, por exemplo, para essa estrutura de negócios, nós temos a venda direta, nós temos o concessionário nesta conversa, há também essas dificuldades de atingir todos os pontos do Brasil. Vocês têm, inclusive, um serviço de entregas que é bastante interessante para a entrega destes veículos em qualquer município aqui no Brasil. E eu queria entender um pouco mais como vocês desenharam todo este arcabouço para que não afetasse diretamente as margens, por exemplo, porque nós temos diversos modelos de negócio diferentes em uma mesma operação, com o mesmo produto. Então, você aplicar uma margem que seja parelha para todos esses pontos de venda, para todos esses canais de distribuição de venda, eu queria entender um pouco como foi esse trabalho de equalizar tudo isso. O serviço de entregas, o concessionário, a avaliação, por exemplo, de um veículo usado na compra de um GWM novo e também essa participação da entrega diretamente à venda online. Bom, perfeito. Isso é parte daquele estudo que nós fizemos antes de começar a operação no Brasil. Obviamente estudamos alguns casos que tem no mundo, aí você tem algumas operações que já começaram nessa linha de faturamento direto, mas o que a gente sentiu é que faltava o modelo completo. O que significa o modelo completo? Que talvez só uma empresa que esteja começando do zero, negociando todos os contratos, a primeira convenção de marca com todos esses 28 grupos, ou seja, todos os 28 assinaram a convenção de marca conosco, onde eles aceitaram e nós concordamos, fizemos obviamente toda a discussão, o debate juntos, das condições de venda. Então, quando a gente olha somente esse faturamento direto e a margem, a gente tem que olhar também o que está por trás disso. Todo o estoque hoje, ele é GWM, ele não pertence ao concessionário. Entendi. Então, ele não precisa ter um capital ou um plano de financiamento chamado Forplan, impactando a operação dele, vai chegando, sei lá, 30 dias com o carro no estoque, já começa a querer, bom, tenho que fazer alguma operação, tenho que me livrar desse carro, ou vender, ou dar um desconto, ou fazer. Então você começa a evitar ter o desgaste, que isso no final impacta o consumidor. Quando você tem um preço único, um equilíbrio, o carro usado também mantém uma valorização, ou pelo menos uma desvalorização muito pequena ou regular. É muito fácil de administrar isso. Então o nosso modelo de negócio, ele passou por isso também. Todo o estoque de veículos é nosso, não fica no nome do concessionário, ele não precisa colocar capital. Em troca, o que nós pedimos para ele é exatamente o apoio com o cliente, então a entrega do veículo, assistência técnica para o cliente, então ele vai investir o dinheiro dele não no estoque de carros, mas vai investir no cliente. Entendi. Que ali é a ponta onde ele vai ganhar, onde ele precisa ganhar, onde muitas vezes é difícil para a montadora estar presente nesse território brasileiro. Então a gente fez esse acordo. Obviamente a gente tem margem equilibrada, margem acertada, tudo acertado em contratos, é margem única, é margem, mas tem algumas variações pequenas que a gente coloca normalmente se o atendimento, a satisfação do cliente, algumas coisas a mais, mas é muito pequena essa variação. E nós tivemos algumas coisas positivas. Em maio, por exemplo, quando começamos as vendas, grande parte da nossa rede não estava pronta ainda. Não tinha nem o ponto de venda. Muitas vezes a venda estava sendo feita no shopping center, numa loja de shopping, que também inovamos nisso. A loja de shopping não é apenas um showroom, ela faz vendas. Ela é um ponto de venda, ela é um canal. Ela faz test drive, ela faz vendas, ela faz todo o processo ali. Então, negociamos com shoppings, houve uma negociação também com a rede de shoppings. Você sabe que qualquer coisa que você venda no shopping tem que pagar uma comissão, tem uma série de coisas, mas conseguimos quebrar isso também, numa negociação não do concessionário, a montadora
cuidando desse processo. Então, eu acho muito importante a gente olhar toda essa situação. E voltando lá em maio, quando nós fizemos as primeiras vendas, muitos não tinham ainda nem o concessionário, mas já receberam a sua comissão. Então isso é parte do jogo também, né? A gente, independente de onde a venda, se é pelo Mercado Livre, diretamente conosco, a partir do CEP, de onde é a entrega do CEP do consumidor, aquela comissão vai para o concessionário daquela região. Entendi. Então ele recebe transparente, tudo claro, independente se ele participou ou não da venda. Mas a gente sabe que em algum momento ele vai participar da atenção com esse cliente nosso. Então é esse cuidado na modelagem que a gente teve desde o início. É porque você não tem um canal atropelando o outro, um tentando sobrepor o outro, concorrendo consigo. Não tem. Né? A margem é a mesma, independente se o carro é comprado na concessionária, se é comprado no Mercado Livre conosco, tanto faz. E aí, por exemplo, há esse contrato, esse acordo com os concessionários, não há necessidade do aporte inicial ali para montagem do estoque, assim esse financiamento do atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente é sempre muito importante para qualquer marca, de qualquer setor, e quando a gente olha para o setor automotivo, há uma atenção ainda mais especial. Qual que é o cuidado, como vocês conseguiram fazer com que estes concessionários ficassem em cargo de atender estes clientes e padronizar esse atendimento para todos os 70 pontos hoje que vocês têm? São concessionários, são pontos de venda, mas são 70 pontos espalhados pelo Brasil, há esse atendimento direto, mas qual foi esse cuidado para padronizar todos esses atendimentos, já que está a cargo do concessionário, não de vocês? Primeiro, muito alinhamento, né? Muitas reuniões, muito treinamento. Obviamente você tem que ter isso tudo preparado antes, você tem que ter o plano, você tem que ter as pessoas preparadas, você tem que ter condições de capacitação. Por exemplo, recentemente fizemos parceria com o Senai está dando treinamento, a gente precisa não só treinar a força de vendas, mas treinar também, capacitar principalmente quem vai dar manutenção. Né? Cuidado, nós estamos falando de carros eletrificados, carros que têm baterias, então muito cuidado nesse processo e principalmente treinamento. Nossos carros, hoje você consegue fazer muitas atualizações de software, por exemplo, né? Tudo, ele tem o chip over the air, você consegue fazer muitas comunicações, monitorar algumas coisas se o carro está tendo algum problema, algum funcionamento indevido. É muito fácil para o concessionário, numa manutenção, numa conexão no computador no carro, ele já consegue descobrir muita coisa que pode estar ou não errado no carro. Então, muita transparência, muita tecnologia embarcada. Obviamente, esse treinamento ele foi muito intenso desde o começo, então tem algumas exigências, sempre é normal isso. Você olha o que tem que for, tempo de treinamento, capacitação, a própria rede de concessionários, a gente tem obviamente algumas regras que você precisa seguir, padronização de showroom, de atendimento. Nós estamos trabalhando muito com inteligência artificial, né? A gente obviamente respeita a LGPD, toda a lei de proteção de dados no Brasil. E a gente tem, obviamente, as condições que em algum momento o consumidor vai entrar na nossa loja, a gente já vai saber o que ele precisa. Entendi. Então, só pela identificação dele na loja, pelo que ele vai estar lá, a gente já vai saber o que nós podemos já servi-lo. Obviamente, ele vai também poder explicar se ele precisar de alguma coisa diferente. Mas a gente, outra coisa importante, não temos nenhuma geração de papel no atendimento nas oficinas. Não existe papel. É todo digital. Aquele risco de perder, molhar. Não tem. Eu tinha aqui todo o documento do meu cliente. A ficha pendurada ali. Meu amigo, você não acredita. Não tem ficha pendurada em lugar nenhum. É todo digital. Entendi. Então é muito simples, muito transparente. Obviamente estamos falando de carros híbridos, elétricos. É muito especial esse momento para os nossos concessionários também. São todos experientes. Estão aí com outras marcas também. Estão investindo, estão apostando no Brasil, estão apostando com a gente. Então, é muito gratificante porque todo esse trabalho de bastidores, né, que obviamente isso não chega para o cliente, que bom que não chega, ele só tem que chegar lá e ser bem atendido. Esse trabalho de bastidor, a gente fica muito feliz porque nós temos uma rede motivada e uma rede trabalhando conosco nisso. Então, acho que é importante quando a gente ressalta também o papel que está por trás do atendimento final, dos resultados que a gente tem hoje, por exemplo, no Reclame Aqui, em outros monitoramentos que a gente faz no nosso saque. Nosso atendimento é 100% pessoal, não tem uma máquina, não tem um robô. A pessoa que ligar no nosso saque, ele vai ser atendido por uma pessoa de verdade, né? Não um robô. Então, a gente também tomou cuidado com algumas coisas assim, para ter uma maior satisfação do nosso cliente. Faz parte daquele cuidado de saber o que o cliente precisa. Eu quero ter a inteligência artificial
no meu back-office ali na minha concessionária para gerir todos aqueles documentos, mas eu não quero ter inteligência artificial ou o robô atendendo o cliente, porque eu sei que ele não vai querer aquele tipo de atendimento. Então, saber onde aplicar a tecnologia é fundamental e faz parte de conhecer quem você está atendendo. E é surpreendente que a GWM já tenha, talvez, esse conhecimento com um pouco mais de um ano, ou um ano cravado aqui no Brasil. Eu falo para você voltar um pouco daquela história, né? O RH que começou a contratação, então a gente tem um time também experiente, muita gente nova, mas muita gente experiente, a gente procura mesclar um pouco isso, né? Mas também contar com gente motivada com o projeto. Então não é para fazer a mesma coisa, não é para fazer a mesma operação de vendas tradicional, é uma operação diferente. Então você tem que ter gente experiente, que possa antevir alguns erros e até mesmo antecipar eventuais problemas, mas também pessoas dispostas a entrar nessa nova proposta. Então, acho que da seleção do nosso grupo de concessionários foi baseado nesse critério, foi apresentado os projetos, escolhemos realmente quem estava comprometido conosco e dentro de casa também, nosso time que está lá, nossa equipe que está cuidando do pós-venda, da área jurídica, dos contratos, de tudo mais que nós temos, da área de compras. Daqui a pouco a gente tem uma fábrica aí começando a produzir, isso é muito importante, a qualidade também. Hoje já temos a qualidade com os importados, mas nós vamos ter uma responsabilidade muito grande na qualidade do produto nacional. Trouxemos aí pessoas experientes para vir para a nossa equipe de engenharia. Vamos ter um centro de pesquisa e desenvolvimento apresentado no Brasil ainda esse ano. Vamos lançar o nosso centro próprio aqui no Brasil de P&D e engenharia. Então vamos conseguir fazer testes laboratórios, algumas outras coisas que ainda falta para a gente fazer um produto ainda mais adequado ao desejo do brasileiro e às condições que nós temos aqui no Brasil. Perfeito. Por que eu perguntei de margem lá atrás? A gente entender como é que funciona a margem, qual foi o trabalho de vocês de equilibrar essas relações pelos diversos canais hoje que vocês utilizam. Porque no primeiro ano de atuação já enfrentaram uma mudança de cenário. Era um mercado antes, era um mercado em 2023, em 2022 e é outro mercado em 2024. Tivemos o retorno do imposto na importação de carros elétricos e eletrificados, em primeiro momento de 10% a 18%, 12% e vai chegar até em 2026 a 35% para estes veículos que são importados. É uma salvaguarda essa fábrica que está para ser inaugurada no segundo semestre, mas até lá nós já temos um efeito na operação de vocês dessas tributações. Há uma margem de segurança, vocês ainda são sustentáveis no Brasil, mesmo com essa tributação até a estreia da fábrica. Por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente entender um pouco como é que vocês se posicionam em relação a essas mudanças. Bom, um bom plano ele tem que prever também eventuais adversidades, surpresas, flutuações. E até, como eu falei, quando a gente começou a história do Brasil, o que aconteceu lá atrás, nas primeiras medidas, que houve também um aumento de impostos lá atrás para exatamente barrar a importação. Então, assim, não tem muita novidade, mas obviamente a gente não consegue antecipar esses movimentos. Mas se você tiver um bom plano, que aí eu incluo essa questão da produção local, né, ela tem que acontecer e desde o começo nós desenhamos isso, não somente para proteger de um eventual aumento de impostos, mas de um volume maior. Né? Chega um ponto que não é correto, não é certo você continuar importando um volume muito grande. Você tem que já sim produzir localmente. É maior movimentação em porto, é navios, você começa a ter possibilidade de eventuais acidentes com produto. Então, quando você começa a chegar também a um volume muito grande, você tem que olhar a produção local. Então, foi assim que nasceu, mas, obviamente, isso serve também para surpresas, né? Não esperávamos o aumento do imposto, até trabalhamos para não deixar acontecer, mas, paciência, a decisão é do governo, a gente está aqui para respeitar e seguir. Então, o que nós fizemos foi um ajuste no nosso plano de produção, que levou a gente também a adiar um pouco mais o início da produção, porque a gente teve que trocar o produto. Entendi. Então a gente vinha com uma picape no começo, né, que a GWM é líder de picapes na China, então nós está no nosso DNA picapes e SUVs, mas a gente trocou a picape por um SUV. Por quê? Principalmente porque o impacto do imposto de importação, ele gerou a necessidade da gente ter mais volume produzindo localmente. A picape ela tem uma curva de aceleração um pouco diferente do SUV. O SUV nós já conhecemos, nós temos opções de um SUV até menor do que o Raval, o H6 que nós temos hoje, temos o H4, a gente está exatamente refinando qual dos dois, mas vai ser um SUV. Então vamos ter um maior volume
por um lado até é um bom sinal, a fábrica vai empregar mais gente no prazo menor, vamos gerar mais emprego, vamos gerar mais renda aqui no Brasil, mais riqueza. Aceleramos também o nosso centro de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, então isso acaba trazendo algumas notícias boas. E o programa Mover, que é um outro programa que o governo deu, esse sim de boas notícias, que é para incentivar a produção local. Então a gente também, com esse adiamento, a gente consegue aguardar que o governo publique a regulamentação. O Mover já está no Congresso, é uma medida provisória, mas a gente precisa da regulamentação para saber como vai funcionar em detalhe, né, o programa, que é muito bom. O que a gente viu na legislação está ótimo, diferente do imposto de importação, esse é uma boa notícia. Mas a gente também dá um pouco mais de tempo para nos prepararmos e entrarmos no programa, para ter os benefícios fiscais, os incentivos, e com isso também contribuir para que a gente gere um aumento até mesmo na produção e no emprego no Brasil. Perfeito. Foram 2 mudanças abruptas, em um curto espaço de tempo. Você adia um pouco o lançamento da fábrica para entender essas mudanças. Sim. E já começar, talvez, sem as grandes surpresas que poderiam acontecer nesse começo de ano. Talvez alguma mudança no plano do programa Mover, alguma mudança neste planejamento da tributação. Então, dá um tempo, enquadra todos os pontos, aí faz o lançamento com um modelo agora diferente, que também exige algumas mudanças na fábrica, mudanças de estratégia de vendas. Isso demora um tempo. Não tem ainda um mês ou uma data para o lançamento da fábrica, a gente só tem essa informação que será no segundo semestre. Né? Será no segundo semestre. Obviamente vamos logo mais convidar autoridades, queremos ter a presença do presidente, governador de São Paulo, todo mundo. Entendi. Mas a gente ainda está refinando essas datas, né, esses ajustes. A regulamentação do programa deve estar para acontecer aí nas próximas semanas, então isso também nos ajuda, é parte desse processo. Não vamos ficar, obviamente, aguardando isso para sempre, mas eu acho que são partes importantes. Já sabemos o que vai acontecer com o imposto de importação, já temos o nosso plano todo preparado, todo pronto. Isso não afeta significativamente o nosso volume para esse ano. Tá? Esse ano já anunciamos aí 31 mil unidades, para nós um crescimento de 170% sobre o ano passado. Né? Embora tenha sido um ano de 8 meses, mas para nós foi superior às nossas expectativas. Então, quando eu faço mais 170 sobre um número que foi muito superior à minha expectativa, é um número relevante. Muito expressivo. Muito expressivo. E não são 30 mil unidades de produção, são 30 mil unidades de vendas efetivas aqui no mercado brasileiro. De vendas efetivas. Pode ter uma pequena contribuição já no final do ano da produção local, mas a gente não está contando essas 31 mil unidades, por enquanto todas importadas, mas pode haver ali alguma contribuição da produção local. Mas com certeza no ano que vem sim, aí a gente vai ter um outro mix de importado e nacional. Perfeito. Eu vou interromper essa nossa conversa, tem que chamar um rápido intervalo comercial, mas o BMC Business continua depois de uma breve propaganda aí dos nossos anunciantes. Daqui a pouco estou de volta. Estamos de volta ao BMC Business com grandes companhias do nosso mercado brasileiro, desta vez conversando com a GWM Brasil. E para esta conversa eu recebo o Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais da GWM Brasil. Seja bem-vindo novamente nessa nossa volta de intervalo. É um prazer estar conversando contigo. Nosso primeiro bloco de conversa já foi ótimo. Daqui para frente eu tenho mais algumas perguntas que o pessoal possa se interessar ali atrás da tela. Obrigado, Gabriel. A gente pode falar um pouquinho de produto também agora, né? Acho que falamos bastante de estratégia, mas enfim, está sendo um prazer aqui apresentar a GWM e um pouco da nossa estratégia para o Brasil e o que a gente pensa e como que a gente realmente pretende aí conquistar o coração e o desejo dirigido do público brasileiro. Perfeito. A gente teve esse primeiro bloco falando sobre estratégia que eu acho que é fundamental, porque você mesmo disse, falou, o consumidor, ele não sabe o que tem no bastidor, ele nem precisa saber, ele tem que chegar na concessionária, fazer o test drive, gostar do veículo e comprar. Mas quem está nos assistindo está interessado em saber o que é a GWM, como vocês entraram no Brasil. Às vezes tem muitos investidores, empresários que querem entender como funciona o bastidor de uma grande companhia entrando no mercado totalmente novo, no meu caso do Brasil. Então, assim, está sendo uma ótima conversa, inclusive eu agradeço por abrir esses temas aqui conosco, com quem está nos assistindo. E eu queria falar justamente sobre produto. Nós temos uma fábrica a ser lançada aqui no Brasil, para a fabricação destes veículos aqui. Ainda há essa discussão de qual será o modelo que estreará a fabricação no Brasil, porque teve uma pequena mudança com o planejamento, com a tributação, com o programa Mover, que foi lançado pelo governo federal
por medida provisória. Então tivemos várias mudanças que acabaram mudando um pouco a estratégia de lançamento da fábrica. Mas olhando para frente, o que vocês têm de produto que vocês ainda estão querendo trazer ao Brasil, que a gente pode esperar talvez para este ano de 2024, início de 2025? O que está na lista de vocês para trazer para este mercado ou futuramente o que também está na lista de desejos da GWM para trazer aqui ao consumidor brasileiro? Bom, verdade. A GWM ela tem muitos produtos, ela tem uma linha completa lá na China de diversas alternativas de SUV, picapes, veículos de alto luxo, enfim, off-road. Então nós temos um cardápio muito grande, mas algumas coisas que estão na estratégia e são princípios para nós. Uma delas é não simplesmente pegar um veículo lá da China, um modelo que está à disposição no mercado chinês e trazer para o Brasil. Nós não fizemos isso com o Raval. O Raval brasileiro, agora inclusive dentro do grupo GWM existe o Raval brasileiro, ainda sem produzir no Brasil, né? Um dia vai ser produzido aqui, mas já é chamado de Raval brasileiro. Pela configuração. Pela configuração. Seja a parte estética, a parte de cromados, que foi substituída por Black Piano, as rodas, a motorização, mais importante, né? Nós pegamos um sistema de tração de powertrain que já existia em uma outra linha nossa, que é a linha Way, que é de alto luxo, e colocamos ele na base do Raval. É um motor com combinação de dois motores elétricos e um motor a combustão, 1.5 turbo, que entrega uma potência de 393 cavalos. Uma aceleração de 0 a 100 em 4.8 segundos. Então, muito rápido. Mas não é essa a questão, é a questão do conforto, do prazer de dirigir que esse veículo entrega. Mas já é o veículo brasileiro. Brasileiro. A sensibilidade do que gostaria um consumidor brasileiro. Foi isso parte até do nosso sucesso. Obviamente fizemos algumas clínicas, mas foi muito do nosso conhecimento e do que a gente viu no mercado brasileiro. O brasileiro gosta muito de um carro forte, um carro que entrega potência. A gente tem aqui, as pessoas gostam de viajar numa estrada, você quer ultrapassar, você tem uma série de situações que você gosta até mesmo de acelerar o carro. Então a gente olhou muito isso e isso é a receita que a gente continua e vai levar para frente na nossa linha de produtos. Então a gente tem hoje o Raval, que é o SUV médio-grande, que está com essa potência. Trouxemos também o Hora 3, que é o nosso elétrico, aí já a versão compacto, mais de uso urbano, mas um carro também muito divertido, um carro muito bom de se guiar. Fizemos até um test drive com ele agora, recente, inclusive com clientes nossos, no Autódromo de Interlagos, ou seja, um carro que no desempenho de pista também muito estável, né? Acho que isso, centro de gravidade, força, 171 cavalos, de novo, mostrando os ingredientes da marca, né? Com toda a eletrônica embarcada. Então, nós também procuramos, nos carros, sejam as versões mais simples ou as mais completas, você tenha a tecnologia em termos de segurança, de diversão, multimídia e tudo mais. Então, a gente toma alguns cuidados para realmente ter os atributos da marca. E o que a gente tem de surpresa para vir ainda ao longo desse próximo, vamos dizer, um horizonte de um ano, né? Entre esse ano até o começo do próximo, nós temos também veículos da marca, das outras marcas que nós temos na China, que são linhas de produto no Brasil, né? Devemos ter Tank, Way, talvez aí a gente está estudando qual o momento de chegar com esses veículos no Brasil, mas a gente tem novidades vindo aí. Nós vamos ter uma viagem agora para a China, no mês de abril, onde a gente pretende levar a nossa rede de concessionários, que esteve conosco lá em outubro, vão voltar conosco agora em abril, e a gente vai discutir com eles aí quais são as novidades e qual a sequência de produtos que eles vão querer. Entendi. Então, hoje não dá para cravar para você o que vai vir aí pela frente exatamente. Porque terá essa viagem em abril que pode mudar os planos. Que é a segunda viagem. A gente teve a primeira em outubro, onde a gente apresentou, inclusive com test drive, uma série de produtos que nós temos lá na China. Pegamos os comentários da nossa rede de concessionários, os titulares estiveram lá conosco, e agora a gente vai levá-los de volta agora em abril. Vamos mostrar para ele, olha, do que nós conversamos lá em outubro, a GWM tem isso aqui. E aí nós vamos combinar com eles, e obviamente uma decisão depois com a matriz, alinhados com a matriz, qual vai ser esse plano de lançamentos que nós vamos ter num horizonte de um ano, ou seja, até o começo do próximo ano. Acho que é até interessante esse processo de tomada de decisão. Quem toma a decisão de qual modelo e como trazer ao Brasil? É a GWM Brasil junto com os concessionários, é a matriz que indica os quereres que estejam aqui no mercado brasileiro, afinal é a porta de entrada para talvez outros mercados da América Latina. Quem toma a decisão de trazer ou não e como trazer este veículo ao Brasil, já que você mencionava essa configuração do Raval brasileiro,
que você trouxe há pouco, é um estudo que é feito dentro da própria companhia de saber qual que é o gosto do consumidor brasileiro e pode alterar o produto no final das contas. Quem toma essa decisão é parte de vocês, junto desses concessionários? Olha, eu diria que a decisão é desses três. Entendi. Né? Nossa rede de concessionários, os três têm que estar convencidos. Eu acho que esse é um processo importante. Né? Não há na GWM uma imposição. Então, da matriz, olha, eu quero que vocês fiquem com essa configuração, com esse carro. Obviamente, esses três estão interagindo, a nossa rede, nós alinhamos muito, porque nós estamos aqui no Brasil, nós precisamos mostrar para a matriz, obviamente, por que para o Brasil determinadas coisas podem ou não funcionar. Né? Sempre com argumentos técnicos, acho que isso é muito importante, mas na verdade quem está decidindo tudo isso aqui é o consumidor. Não adianta a gente achar porque eu gosto desse, mas se a gente não tiver elementos que mostrem que isso pode ter sucesso aqui no Brasil, com o consumidor brasileiro, e depois, obviamente, da América Latina, como a gente falou, mas primeiramente aqui no Brasil, esses três entes aqui que estão com a decisão, GWM Brasil, GWM China e concessionários, têm que discutir melhor. Então, o processo é um pouco consensual, obviamente, a matriz tem muita força, mas ela respeita muito e até o momento a gente tem realmente tido um alinhamento completo e até o sucesso do que a gente teve, no que a gente fez até agora, credencia para que esse processo continue. Entendi. Né? Então, essa decisão ela é normalmente tomada assim, mas obviamente sempre olhando o mercado ou os mercados que esse veículo vai ser aplicado. Entendi. Então, no espaço de um ano, nós temos já esses veículos que hoje são disponíveis no Brasil, então o Hora 3 e o Raval H6. Devemos ter novidade com eles também. Novidades com eles também, novas configurações? Configurações ali dentro da mesma linha. Entendi. Isso no espaço de um ano. Exatamente. Também. Perfeito. Tanque e Way ainda sob discussão, mas devem aparecer, né, nesse futuro próximo. Você mencionava que essa troca da picape por outro Raval, ela aconteceu por conta dessas mudanças que tivemos no cenário. Há uma perspectiva de trazer também a picape ao mercado brasileiro num futuro, ou isso está fora dos planos, pelo menos por enquanto, já que não será fabricada na fábrica de vocês? Não, sem dúvida. A picape ela pode ser fabricada em Iracemápolis ainda. Tá? Não para este ano, talvez? Para esse ano, não. Para esse ano, com certeza, não. Esse ano vai ser um produto da linha Raval. Né? Então, a partir do ano que vem, a gente tem a oportunidade de ter um segundo modelo na linha de produção. Então, a picape hoje é candidatíssima a ser esse segundo modelo, né? A não ser que eu tenha mais alguma alteração, mas com certeza nós teremos picape no Brasil. Se nesse primeiro momento ela vai continuar sendo como está planejada, produzida no Brasil ou importada, mas com certeza faz muito sentido produzi-la aqui no Brasil, né? É um veículo muito importante, a gente considera aí o agronegócio, toda essa oportunidade que a gente tem aí no interior do Brasil. O SUV já é importante, mas a picape é muito fundamental. Então a nossa rede também aguarda muito. A picape, por exemplo, não está em discussão nesse plano porque ela já está aprovada para o Brasil. Ela vai acontecer. O que a gente está acertando é essa questão da fila agora de produção na fábrica ou eventualmente antecipar com alguma questão de uma importação inicial. Entendi. Nós tivemos um histórico interessante do lançamento de novas picapes aqui no Brasil, ainda mais aquelas picapes grandes, chamaram bastante atenção. Não sei se é mais ou menos o padrão que vocês querem atingir com a fabricação aqui dentro. Tem vários exemplos que apareceram, mas tiveram bons resultados, inclusive, resultados até surpreendentes. Sim, não. A gente tem aí um cardápio um pouquinho grande, que para não entregar para a concorrência, a gente pode, mas com certeza falar de picapes médias grandes, né? A gente tem essa linha completa lá na China. Mas quando a gente olha o Brasil, essa picape aí média, que leva 1 tonelada, um pouco mais de 1 tonelada, é mais ou menos esse o segmento, 5 cabine dupla, obviamente, e tal. Mas o que a gente quer surpreender, na verdade, o consumidor brasileiro, é com o sistema de tração. Será uma picape híbrida, com opção também do híbrido plug-in, né, com muita força, com muita entrega. Lembrando que hoje, predominantemente, as picapes são a diesel, né, e a característica é principalmente pela força que o diesel entrega, né, no trabalho. Nós vamos ter picapes, sim, para trabalho, esse é o nosso foco, picapes realmente de qualidade, de durabilidade, mas vamos surpreender no powertrain. Entendi. Eu acho que esse aí vai ser o grande diferencial. Se você olhar as fazendas hoje, todas elas produzem energia elétrica. Então, grande parte até das máquinas agrícolas já começam a usar eletricidade. Então, não é nenhuma novidade para o agricultor. Esse pessoal está muito antenado, está muito à frente, trabalha com tecnologia. E a gente quer oferecer o produto adequado para eles.
A gente quer oferecer o que atenda às características que eles estão acostumados hoje, que eles precisam de força, de potência, de carga, de capacidade de carga, mas também uma picape que represente economia para eles. Então, quando a gente olha do ponto de vista do que a gente espera para o Brasil, a gente quer surpreender não somente no design, nas mudanças que a gente falou de adaptar o veículo para o gosto brasileiro, mas principalmente entendendo o que a motorização e essa pegada da descarbonização a gente pode apresentar de alternativas. Nossa linha já está sendo desenvolvida para ser flex, para usar também biocombustíveis no Brasil. Então a gente vai chegar com essas novidades também na linha, logo mais, tem um tempo de desenvolvimento, mas já estamos fazendo esse desenvolvimento, inclusive aqui no próprio Brasil. Inclusive é pergunta de uma das fontes que eu consultei, eu sempre faço uma rodada com algumas fontes que eu conheço, que acompanham alguns setores, porque aqui eu recebo empresa de locação, geração de energia elétrica, banco, tudo que é companhia, eu não consigo acompanhar na completude de todos esses segmentos, então faço uma consulta rápida com algumas fontes, alguns especialistas. Conversava com um grande gestor de recursos aqui, tem um fundo conhecidíssimo, e ele acompanha demais o setor industrial aqui no Brasil, principalmente fabricação de blocos de motor, são vários setores aqui presentes no Brasil. Ele me perguntava justamente o seguinte, se há essa intenção de trazer a motorização híbrida com o biocombustível, talvez com o etanol, que é característico aqui no mercado brasileiro. Não sei se essa tecnologia, você mencionou no primeiro bloco, que está em desenvolvimento, mas em que fase do desenvolvimento, como vocês estão talvez enxergando este possível mercado aqui no Brasil para o teste de uma nova tecnologia e também para adaptar-se ao gosto do consumidor brasileiro, que já está acostumado também com os carros flex. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente entendendo essa realidade, como é que você tira o máximo do que o Brasil tem de melhor, que outros países estão fazendo esse dever de casa, que é a energia. De onde vem a fonte de energia? Então, aqui no Brasil nós já temos os biocombustíveis, temos a nossa energia elétrica bem sustentável, limpa. Então, nós temos que tirar o máximo proveito disso aqui. Então, se vamos ter motores a combustão, hoje eles já podem usar os 27,5 de etanol, que vem na gasolina. Então, isso é razoavelmente padrão, muito rápido você faz esse desenvolvimento. Mas já para ter 100% de etanol, que é o nosso objetivo, a gente precisa fazer alguns testes. Primeiro, o desenvolvimento, então a gente já conta com parceiros que já têm essa tecnologia. O que a gente está fazendo hoje são os testes de rodagem. Esses testes levam, às vezes, um pouco mais de um ano para completar. Eu tenho que fazer diferentes combinações, porque eu não sei como é que ele vai ser abastecido no posto. Pode ter 10% de etanol, 20%, 100%, 80%. Então o carro tem que estar preparado para qualquer combinação de biocombustível que esteja nele e ele vai ter o melhor desempenho para quem estiver usando o carro. Então, esses testes que tomam bastante tempo, mas eles estão sendo feitos. Nós vamos ter toda a nossa linha, principalmente essa linha de volume, sendo flex, provavelmente a partir do próximo ano. Esse ano é impossível ainda ter um lançamento, mas a gente está trabalhando muito rápido com isso. Agora, o mais importante também é desenvolver os fornecedores locais. Então, é uma parte do nosso projeto também importante que está ligado à inauguração da fábrica, ao início de produção. No primeiro momento, a gente começa localizando alguns componentes que são mais fáceis de você fazer, pneus, rodas, vidros, algumas coisas, mas a gente chega também nos itens tecnológicos. Como eu falei, a GWM ela tem a produção em empresas do grupo, por exemplo, da bateria. Então, não é difícil a gente trazer uma produção de baterias para cá. O grande segredo é você ter escala. Entendi. Não faz sentido eu trazer uma produção de um componente estratégico se eu não tiver volume, se eu não tiver preço, se não tiver um custo menor. Então, ou pelo menos aliada, teoricamente, à fabricação aqui. Você precisa de volume na fabricação para trazer essa fabricação de outros componentes também para o mercado brasileiro. E eu acredito que em algum momento nós vamos ter parcerias. Quando você olha escala, volume, não dá para você produzir tudo para uma empresa apenas. Você tem que ter, obviamente, outros escala, outros mesmo concorrentes usando às vezes baterias em comuns. Né? O que você vai ganhar depois são outros atributos. Você vai ganhar no atendimento ao cliente, você vai ganhar numa combinação melhor que você fez na tecnologia, no gerenciamento dos outros ingredientes do carro. Mas às vezes alguns ingredientes nós vamos ter que, no Brasil, ser customizados, ser usados por mais de um fabricante. Aquela questão,
tem todos os benefícios de uma operação verticalizada, mas tem gente que fala que quando dá errado você perde nas duas pontas. Você perde nas duas pontas. No fornecimento e na produção do produto Exatamente. final. E o custo, né? Que eu acho que aí é a regra do jogo e a regra na China é essa, é escala, custo baixo para você poder ganhar no volume. Entendi. E aí, por exemplo, o quanto disso passa pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento que vocês estão elaborando aqui para o Brasil? Há outra pergunta também do Milad Neto, da Jato Dynamics, que eu gostaria de trazer aqui. Ele pergunta justamente sobre isso. Você tem planos de desenvolver algo local relacionado à fabricação de baterias, que é essa primeira colocação que você acaba de nos trazer, ou continuar apenas a importar esse tipo de tecnologia? E eu até complemento um pouco essa pergunta do Milad. Há a intenção de desenvolver tecnologia brasileira para a GWM com este Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de P&D? E o que vocês estão pleiteando desenvolver por aqui para talvez se adaptar ao mercado brasileiro? Olha, o primeiro momento, esse centro ele serve muito para você conduzir alguns testes complementares à matriz. Por exemplo, biocombustíveis é muito difícil você trabalhar lá na matriz, na China, porque eles não têm biocombustível lá. Então, toda essa parte de desenvolvimento pode ser feita, já é feita aqui no Brasil hoje com parceiros. A partir do momento que eu tenho o meu laboratório, eu consigo fazer outras combinações. Fornecedores, né? Por exemplo, quando você vai trocar ou você vai desenvolver uma peça, mesmo uma peça simples, uma peça de metal, alguma coisa para o carro, ou mesmo uma peça de estética que vai no carro, você precisa fazer uma série de testes. Se eu precisar mandar essa peça para a China para ser testada, voltar, comprovar, mandar outra amostra, imagina o tempo que a gente está perdendo, só deslocamento. Se eu fizer aéreo, aumenta o custo. Se eu pôr no navio, 2 meses... Coloca a burocracia aí no meio, você já tem um pouco mais de... Eu preciso ter laboratórios aqui, então o nosso centro de P&D é para isso também, para acelerar o desenvolvimento de componentes e aprovar isso, obviamente esses testes, mesmo conduzidos no Brasil, a gente envia para a matriz faz a validação. Mas é diferente de eu ter que mandar a peça natura para lá, trabalhar, voltar, manda outra amostra. A gente faz tudo isso aqui. Então esse centro de P&D é muito importante para isso. Para desenvolver, testar os carros, teste de homologação. Hoje parece muito simples você rodar lá as normas que a gente precisa do Inmetro, do IBAMA, mas se você não tiver laboratório, há uma carência de laboratório no mercado. Não está simples você... Até porque as montadoras, você viu recentes anúncios aí, está todo mundo correndo muito, o mercado brasileiro é sempre muito dinâmico. Então faz sentido para a GWM ter um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui. Perfeito. Esse tem data para ser estreado ou não? Olha, vai ser esse ano, nós vamos lançá-lo, está dentro do Mover também, né? Nós estamos aí prestes a conhecer as regras de habilitação do Mover. A GWM quer ser uma das primeiras a se habilitar, não há necessidade de ser primeiro, não é isso, mas nós queremos rapidamente entrar, porque o nosso projeto está acelerando, né? A nossa fábrica está praticamente pronta, vai vir agora com a parte final dos equipamentos, mas uma parte que é a unidade de pintura, por exemplo, que é a parte mais crítica, quando nós compramos ela já estava praticamente pronta, já existia, já fazia pintura, nós só ajustamos algumas pequenas máquinas e ela está prontinha, com capacidade para pintar os nossos veículos, inclusive picapes. Então a gente tem a parte mais crítica da produção 100% pronta, que é a pintura. O restante nós temos agora uma parte de solda, algumas coisas que vão ser adaptadas. Perfeito. E aí, por exemplo, só uma última ponderação em relação a este assunto específico. Eu queria trazer um pouco sobre perspectivas para essa fábrica aqui no Brasil. Em um primeiro momento, a expectativa é de uma produção de até 100 mil veículos, 100 mil unidades por ano. Se nós pegarmos a produção do ano passado de veículos elétricos eletrificados no Brasil, nós tivemos, se eu não me engano, em número de vendas, 93 mil unidades. Então, a capacidade de produção da fábrica instalada aqui no Brasil ela já é superior ao que hoje negocia o mercado brasileiro. Pode crescer neste ano, com certeza vai crescer, então isso já vai ficar defasado quando a gente tiver a próxima conversa, mas é uma capacidade muito grande. Qual que é a intenção com essa capacidade toda para montagem e fabricação desses veículos aqui no Brasil? É só para abastecer mercado brasileiro? É para abastecer mercados anexos, mercados vizinhos? É só um pouco sobre essas perspectivas para a fábrica, por favor. Tá bom. Falando da fábrica, quando a gente fez o lançamento do Raval no ano passado, nós convidamos os concessionários, os grandes dealers que operam hoje na América Latina. Então, o pessoal, por exemplo, o exemplo do Uruguai, veio o pessoal que já vende o Raval no Uruguai, um Raval da China, não esse igual que a gente tem no Brasil, e eles vieram aqui dirigir o Raval brasileiro, que acabou virando o Raval brasileiro dentro do grupo GWM. E eles falaram, olha, eu quero o brasileiro, né? O de vocês tem muito a ver com o gosto do consumidor do Uruguai.
Então, quando a gente olha isso, a oportunidade é muito grande para nós, e isso, obviamente, dentro do grupo é respeitado. O Brasil tem condições de fazer não só adaptação, no primeiro momento, sim, adaptação ao carro, mais ao gosto aqui, não só do brasileiro, mas da região. Nós temos já bem muito mais experiência do que na China. E lembrando, a GWM, o propósito não é simplesmente pegar um carro na prateleira e trazer. Então, o nosso centro de P&D e a nossa fábrica, eles passam a olhar regional. Né? Então, a gente tem, obviamente, condições no Peru, nos países andinos, onde você tem que conduzir alguns testes muito específicos para lá. A matriz já faz, mas nós aqui no Brasil temos condições de ir além nesses testes. Então, por estarmos aqui próximos, por podermos testar vários outros modelos em loco, obviamente a matriz pode fazer também, mas aqui o nosso lado está muito mais próximo do nosso interesse. Perfeito. Agora, onde a fábrica entra nessa estratégia? Como é que a gente consegue deslocar a exportação ou a importação, no caso dos países, vinda da matriz? Através da diferença tributária. Nós temos hoje acordos internacionais praticamente na América Latina inteira. O Brasil tem acordos Mercosul, Colômbia, Andinos, enfim. Perfeito. A gente tem que tirar proveito disso. A matriz ela tem que pagar, normalmente o imposto é 30%, 35%, ela tem que pagar esse imposto. Se eu saio do Brasil, mas aí eu tenho que ter conteúdo local, por isso que a parte de fornecedores também é importante. Se eu atinjo um determinado, aí depende de cada acordo internacional, eu consigo entrar sem pagar imposto. Com isso eu consigo ter um diferencial em relação à minha matriz. Primeiro pelo gosto. Um diferencial relevante, 30%. De custo, né? E não o trânsito de navio, né? Enfim, toda a logística que você tem para trazer o carro da China. Então eu começo a olhar essa perspectiva de chegar a 100 mil unidades dentro desse horizonte. Né? A nossa capacidade hoje ela está em 50 mil do ponto de vista de licenciamento, capacidade de energia elétrica, de esgoto, de água, de tudo isso. Nós já estamos trabalhando para subir para 100, né? Até porque tem uma curva, isso provavelmente em menos de um ano eu consigo acertar isso, mas eu vou ter também uma curva de aceleração para chegar nesses 100 mil. Vai demorar, obviamente, a resposta do consumidor, mas eu preciso também de ter conteúdo local. E aí o desenvolvimento de fornecedores é estratégico. Perfeito. Infelizmente, nosso programa é finito, nós temos um curto espaço de tempo. Eu passaria horas e horas conversando contigo por aqui, que afinal, Ricardo, a gente tem diversos assuntos que podem ser abordados, diversos temas a conversar com a GWM. Já deixo o convite para próximas participações, porque a mim sobraram várias e várias perguntas. Muito obrigado pelo tempo cedido aqui à BMC News, volte sempre. E agradeço imensamente pela entrevista. Obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui com a BMC News. Maravilha. E conforme o tempo for passando, ao longo deste 2024, conversaremos com certeza com a GWM em diversas ocasiões. Temos o lançamento da fábrica, que com certeza será acompanhado aqui pela nossa reportagem. Nós estaremos sempre atentos. A evolução do mercado de elétricos e eletrificados no Brasil também é um assunto importantíssimo. Já tratamos sobre ele outras vezes aqui na nossa programação da BMC News. Então fiquem atentos, com certeza voltaremos a essa conversa. Agora eu agradeço apenas a sua presença, o teu acompanhamento deste BMC Business. Lembrando, é um programa semanal, então volte na próxima terça-feira às 18 horas da tarde. Nós teremos um programa especialíssimo com outra grande companhia do mercado financeiro brasileiro. Um abraço a vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.